Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre vampiros. Agora roda a vinheta. Para tema, leitor. Vamos com calma. Que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim: ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa você espalhar um pouco de ódio na sociedade, sabe? Uma bagunça confusa. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Então, pessoal, começou o mês de outubro, começou o mês de Halloween, é um dos meus meses favoritos do ano, e eu sempre vou ir no objetivo de falar sobre horror e terror nesse programa dentro desse mês. Então, nós voltamos, a partir de hoje, à programação normal. O episódio anterior foi um caos, foi um barata voa, mas a gente vai colocar as coisas nos trilhos hoje. Os assuntos de hoje são essas criaturas que sugam nosso sangue, acabam com as nossas vidas e vão embora. Por quê? Porque eles precisam se alimentar também, afinal de contas. Mas, de vez em quando, eles são criaturas bonitas, que nos seduzem, nos conquistam e nos transformam. Então, prepare o seu coração e o seu pescoço e vem com a gente. Agora eu vou passar a palavra para as convidadas de hoje se apresentem. A começar de Laís. Oi, galera. Eu sou Laís Lacê, eu sou escritora de fantasia. Eu escrevi A Guardiã e da Tua Rosa. E agora eu estou escrevendo um livro sobre criaturas vampirescas, não é mesmo? E isso dá para me encontrar pelo Twitter e agora pelo TikTok também, porque a gente tem que tentar sempre estar se diversificando. Seus arrobas, por favor, Laís. No Twitter é Laís_Lacet. Lacet se escreve Lacet, tá? Tem um Tzinho no final. E no TikTok, tiro _ Laís Lacet, tudo junto. Ok. Letícia? Oi, gente. Eu sou a Letícia. Eu também sou conhecida como LM Ferreira ou como a Vamp, do @VampEscritora no Instagram. Eu sou escritora de fantasia. Eu escrevi No Coração da Tempestade, Por Trás das Sombras. E atualmente estou a caminho de lançar um conto de Halloween. E eu também produzo conteúdo para escritores no Instagram. Então, se você escrever, me segue lá, que tem bastante coisa para te ajudar. Hey, e se você chegou até aqui pela audiência de uma dessas duas pessoas e não conhece a minha voz, prazer, eu sou a Rai, host do Entre Sumários Cast. E hoje eu tô acompanhada da minha segunda metade, a minha companheira de mesa, Emi. Olá! Oi, gente, tudo bom? É engraçado eu estar aqui num episódio mais focado pra, terror, Halloween, que não é uma coisa muito que é a minha vibe, mas eu tô aqui, gente, companhia pra alguém, né? Me pediram pra aqui, agora eu tô aqui. Oi, gente, tudo bom? Sou a Emi. Ou Yasmin, pros mais próximos. Pessoal, hoje é um dia pelo qual eu estava muito ansiosa. Eu esperei ansiosamente por esse programa, porque eu finalmente vou conseguir elogiar Drácula nesse podcast. Ela tá se correndo disso desde o episódio dos livros famosos que a gente não gosta, que eu falei mal de ela tá com isso, ela tá com dor, doeu, desde aquele dia. Então eu preciso que eu não sou a única para reclamar do Drácula, né? Ai, maravilha! Eu preciso dar razão pra ela, porque Drácula é incrível. Gente, meu Deus do céu, que virou 2 contra 2. Eu pensava que eu ia estar em... ninguém vai me dar razão nesse negócio aqui. Enfim. Não, eu tô te dando razão, eu tô do seu lado. Eu tô acostumada a ser maltratada, sabe? Entendeu? Gente, é aquilo. Eu entendo que o livro é um clássico, eu entendo que ele foi muito influente. E é isso, ponto. Eu não tenho mais o que falar bem. Pode voltar minha fala? Pode. Obrigada. Enfim, eu quero explicar a vocês sobre a importância dessa obra possui para a literatura e para o terror em geral.
porque, como vocês que são ouvintes regulares desse programa já sabem, a Yasmin e a série fizeram questão de defenestrar Bram Stoker. Elas fizeram questão de jogar Bram Stoker na lama, usaram a memória do cara como se fosse papel higiênico. E eu tô aqui pra defender. Ele fez isso sozinho. A culpa não é minha. E eu tô aqui pra defender o homem porque ele precisa de justiça, certo? Então, é isso. Então, vamos lá. Drácula não foi o primeiro livro, tá? Como muita gente suspeita, ele não foi o primeiro livro do Bram Stoker. E assim, eu não tô aqui pra dizer que ele é um clássico sem defeitos, longe de mim fazer isso, mas eu pretendo te dizer que ele é o precursor de um número de livros que encabeçaram o gênero do terror como coisa real, coisa palpável, coisa caracteristicamente importante para a literatura da época e para a literatura que temos hoje. Muito do que temos hoje começou com Drácula. Ele foi o quinto livro publicado pelo Bram. A narrativa epistemológica que o autor usa dentro desse livro, ela fortalece uma característica indispensável para qualquer narrativa de terror sobrenatural, que é a verossimilhança. E eu estou usando para criar essa minha fala o livro De Volta à Estaca Zero, uma jornada pela criação de Drácula, do Oscar Nestares, da editora Novo Século. E depois de ler esse livro, esse livreto, eu entendi muito melhor sobre o que Drácula trata. Ele foi considerado especialmente violento em sua época, tétrico, grotesco, terrível para alguns jornais também. Um dos jornais britânicos mais importantes, o Manchester, disse que o Stoker cometeu erros artísticos de preencher todo o volume com horrores e um toque de mistério sobrenatural que seria infinitamente mais efetivo e incrível, porque o Drácula foi um livro tão grande à sua época que ele fez a cabeça das pessoas pensarem que eram relatos reais que estavam sendo impressos naquelas páginas. E esse medo permaneceu durante tanto tempo que o Bram Stoker foi condenado durante muito tempo por sua escrita. E esse medo psicológico que ele trouxe, não só ele, outros escritores trouxeram isso também à época, mas ele fez isso com uma beleza tão grande que ele se tornou referência e seguiu fazendo escola para muitos outros autores. E um autor que diverge nele completamente de gênero e ainda assim se inspirou nele em alguns momentos foi o George R.R. Martin. Sim, o autor de Crônicas de Gelo e Fogo. E o Drácula é essa história que é um grandiosíssimo quebra-cabeça que nós, leitores, precisamos montar a imagem final do monstro. Nós mesmos. Eu gosto disso. Eu sei que tem gente que não. Eu entendo por que tem gente que não. Mas eu tendo a gostar disso porque eu prefiro muito mais livros que me instigam a ver a criatura pelos meus próprios modos do que livros que mostram a criatura automaticamente de cara e me perdem ao longo da história porque eles não têm mais nada para falar. Drácula é literalmente o oposto. E ele faz isso ser uma abertura no espaço-tempo para muitas outras coisas boas. Uma das extensões desse livro para o cinema é Blácula. Eu não pronunciei errado, tá, gente? Se pronuncia assim mesmo. Foi um sucesso de bilheteria à sua época e é um filme dos anos 80 sobre um vampiro negro que ficou conhecido por ser ainda mais violento e ainda mais mortal que o próprio Drácula. E assim... o cartaz dele, eu tô olhando pra ele aqui agora, que eu tenho uma miniatura do cartaz dele no meu quarto. É um primor. Esse livro foi sucesso de bilheteria à sua época. É uma representação muito forte do cinema negro no horror. Ele encabeçou a coragem de muitos atores do horror negro depois. E um dos livros que fala muito sobre esse filme é o Horror Noir, que foi editado pela Dark Side aqui do Brasil, da Robin R. Means Coleman. E uma das coisas que ela cita sobre esse filme no livro é que o filme, além de arrecadar $1 milhão até o fim do período de sua exibição, desejou continuar a cortejar os filmes negros de terror dentro da produtora. Porque se não fosse pelo sucesso dele, a produtora American International Pictures não ia continuar apostando nesse gênero. Então,
é muito foda você pensar que lá em 1980, tipo, mais de 30 anos atrás, esses monstros urbanos foram encabeçados por um homem negro numa tela de sucesso gigantesca e visto por milhares de pessoas. E tudo isso não existiria se não fosse pelo filho da mãe do Bram Stoker, pelo fodão do Bram Stoker, ter começado tudo isso lá atrás. Então, essa é a minha chance de defender Drácula. Eu espero que tenha sido satisfatório. Eu não vou usar o tempo todo do podcast, porque tem muita coisa para as convidadas falarem. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Vão ler Drácula ainda? Não conseguiram ler ainda? Vão ler no futuro? Eu aconselho veementemente que vocês comprem a edição da Novo Século. Por 2 razões. Ela é linda, ela vem com o livro de Volta de Estaca Zero. E ela é a única que vai vir. O preço dela não está exorbitante e vale muito a pena vocês conhecerem quem estava por trás dessa história e em que fundamento foi feita essa história. Conheçam Bram Stoker. Não deixem ele para trás porque ele é epistemológico, isso é maçante, isso é chato, né. Não, conheçam. Deem a chance a esse escritor. Abram as suas mentes para o terror psicológico. Porque se não fosse por isso daqui, vocês não teriam filmes como A Bruxa. Eu achei muito interessante você falar A Bruxa, porque, assim, pós o seu jabá não pago, a Publi não paga, sobre o do Abra Sua Mente, Bram Stoker também é gente. Assim, só um comentário. Se você for ler Drácula, você não vai esperando, assim, um livro de terror, que, assim, não espera um livro de terror convencional. Olha só, vocês estão querendo dizer que o livro é lento e, assim, o livro é contado através de cartas e é muita carta falando coisa que você não está interessado, mas é relacionado aos outros personagens. E, assim, o meu problema com esse livro não é o fato de eles esconderem a criatura, é porque eles focam em dramas dos protagonistas que você não está interessado. A criatura aparece no início do filme. Eu fiz um post no blog do Edson Mares e Fins hoje, falando exatamente sobre esse problema. Sobre pessoas como a Yasmin, que esquece que o gênero do terror, em seu fundamento, ele é feito para ser isso. Ele é feito para ser lento, ele é feito para atingir as suas emoções, ele é feito para atingir seus dramas e é feito para atingir seu psicológico. O sistema do gênero terror, no seu início, do terror gótico, ele é criado justamente pensando nessa atmosfera. Então, você dizer que você não está interessado, que você não liga, não importa. Deu para entender? É que foi, tipo, coisas pra mim que não... O livro atingiu seu objetivo. Até aquilo, a experiência de cada um. Aí, deixa a Letícia falar, de interromper a coitada. Então, falando do ponto de vista como escritora e como estudante de... Estudante não, né? Eu sou formada em letras faz uns anos. Tô sempre estudando, amiga. O objetivo do gênero terror é, como o nome diz, te aterrorizar, independente de como ele vai fazer isso. O passo lento, eu não diria nem que tem a ver com o gênero terror, eu diria que tem a ver com a época, porque se você pegar a época, tudo funcionava lento no mundo naquela época, né? Ele escreveu, se eu não me engano, no século XIX. Então, o ritmo do livro era só o ritmo da vida normal, não era lento, era o ritmo que todo mundo esperava. Talvez o que você comentou sobre o gênero, o terror gótico, né? O gótico como subcultura agora, tá? Talvez eu esteja misturando as coisas, mas tudo que é gótico meio que se entremeia. O gótico tem muita influência de um estilo cinematográfico chamado expressionismo alemão, que busca justamente esse ponto introspectivo do homem. E isso, vamos dizer assim, para quem gosta do gênero, não necessariamente é algo lento, porque na real você só tem outro tipo de trama, né? Se você pegar obras como, por exemplo, Dorian Gray, ele é, por certos olhares, ele é considerado lento. Mas se você olhar pelo ponto de vista do conflito, né, do cerne do Dorian, ele não é lento, só que ele tem o passo que ele tem que ter. Concordo, plenamente. Eu tô percebendo que a minha opinião sobre Drácula ela é mais neutra do que, na real, não gostar. Não, eu não tô falando que vocês não têm direito de não gostar de Drácula. Eu comecei falando sobre isso, vocês têm direito de não gostar. Mas deixa eu trazer só um fato aleatório, que eu vi essa semana, inclusive, e eu fui pesquisar, né? Tipo, eu não acreditei, na real.
Vocês sabem por que o Drácula ele foi imprimido? A primeira versão dele tinha aquela capa amarela? É um fato de design, né? Enfim. Não sei. Aquilo era um sinalizador de livros disruptivos. Era uma forma de dizer ao público que aquele livro tinha algo que pudesse chocar a sociedade atual. Então, o Drácula ele já tem essa coisa. As minhas críticas ao Drácula, elas na real são muito mais pontuais. Elas são de um ponto de vista até meio do espírito do seu tempo, né? É a questão de que o Drácula ele tem uma coisa de um racismo cigano que está muito presente nele. Sim. Sim. E sim, então assim, as minhas críticas são muito mais pontuais nesse sentido do que necessariamente ao formato. Eu adoro que ele é um formato epistolar, né? Que é esse formato por cartas. Tô meio nerd de epistolar. E o legal é que ele misturou algumas notícias, né? No meio da narrativa, você tem... Meu Deus, faz muito tempo que eu li o Drácula, mas, se eu não me engano, você tem uma notícia que é um barco chegando e toda a atmosfera que ele vai criando com essa notícia inserida ali no meio do livro. Então, essas pequenas sacadas são maravilhosas do Drácula, assim, é uma coisa que eu acho que às vezes falta muito na literatura produzida hoje, é essa coisa de não ficar tão preso num molde de narrativa, entendeu? Exato. Então, é isso. Leiam, tá? Não levem as resenhas negativas que vocês veem como mantra, ok? De uma forma bem sintetizada. A minha questão com esse livro é mais certas escolhas de narrativa do que o livro em si. Porque foi aquelas coisas que elas falam. Tem certas cenas que são muito boas. A primeira cena é muito boa. Tem certos momentos, a partir do que a criatura já está no local, é uma boa atmosfera. E foi citado Dorian Gray aqui. E eu acho Dorian Gray um livro incrível. Foi um dos meus livros favoritados. Que é um livro lento. A minha questão com Drácula foram escolhas narrativas de momentos que, aparentemente, assim, para mim, se retirarem, por exemplo, as cartas o início das cartas dela falando sobre casamento e que ela conversou com fulano e conversou com ciclano, para mim não faz diferença narrativa nenhuma e foi uma coisa que foi maçante para mim e não deu atmosfera nenhuma. Então, mas é um tipo de coisa que, assim, isso varia de cada pessoa. A Rai gosta muito desse livro e eu não. E tá tudo bem, é normal. Literatura é assim, e livro de terror, principalmente, uma coisa nichada. E tá tudo bem. Construção de mundo é desse jeito. Em questão de vampiro, entra naquela de que o vampiro, né, eu nunca vou lembrar o nome do autor do vampiro, eu já desisti, tá? Essa altura do campeonato eu desisti de decorar o nome dele. Mas o autor do vampiro, que se baseia no Byron, inclusive, para construir o personagem, Carmilla, eles trazem um pouquinho da literatura vampírica e aí vem o Drácula e basicamente é o que coloca a pedra fundamental, né? E o que eu acho legal é porque, assim, o Stoker, ele fez uma salada na questão da mitologia, que quando eu comecei a escrever, eu estava pesquisando bastante, eu entrei num nicho de pesquisa sobre vampiros que eu caí em cada vídeo, que só Deus sabe. Mas eu via muito essa questão de como o Stoker, ele mistura algumas coisas e apresenta isso. Então, tipo, a questão do controle da névoa, a questão de se transformar em animais, ele sai pegando várias referências, entendeu? E criando. E aí eu fiz esse regresso a tentar entender de onde é que ele tinha tirado isso. E é bem legal quando você vê, porque a primeira coisa que eu acho muito legal na questão da construção do vampiro é que, por mito, ele, pelo menos pelo que eu vi, né? Pode ser que esteja uma outra fonte que rebata isso, mas ele não surge como um aristocrata. Ele surge como uma pessoa normal. As pessoas que eram enterradas suspeitas de vampirismo, elas não eram os nobres, essa galera toda. E já na literatura, quando o vampiro vai para a literatura, ele passa a ser o nobre. Então, é um contraste que eu acho muito louco. E o Drácula ajuda a sedimentar essa ideia. E quando você vai vindo
mais pra frente, você vai ter um misto das duas coisas, né? Mas você ainda vai ter uma presença muito grande. O vampiro, ele quase sempre tá enlaçado com a riqueza de alguma forma, atualmente. Então, eu fico... É que eu sempre levei essa, assim, sempre é relacionado com riqueza, eu sempre levei isso pelo lado, eles vivem muito tempo, então é mais tempo pra acumular riqueza. Eu sei que é um pensamento meio, bem Mas eu penso a mesma coisa. Mano, pensa bem, você vive pra sempre, você tem que viver pra sempre pagando boleto, é muita tristeza. É uma tristeza, gente, não tem como você viver, assim, você vive 300 anos em Belfort Roxo, não tem como. Tem condições. Mas, enfim, pode continuar. Não, então, é exatamente, porque essa ideia, ela na verdade surge no século XVIII, eu acho, que é com uma princesa austríaca. É, inclusive, por conta dessa princesa austríaca, que os vampiros passam a ter associado a eles a questão de eles se movimentarem muito rápido, né? Essa princesa é Eleanor, e eu não vou saber pronunciar o sobrenome também, mas, enfim, ela... ela tinha um bocado de coisa envolvendo ela, um bocado de misticismo. A mulher tomava leite de loba para engravidar de um homem, e isso era a parte assim mais leve de todas as coisas que ela fez. Ela literalmente tinha um remédio prescrito para ela que tinha chifre de unicórnio na receita. Então, quando ela morre, ela é enterrada às pressas. E por que eu estou dizendo que os vampiros não eram da alta classe? Porque quando você vai olhar as tumbas de vampiros, né, as que são chamadas criptas de vampiros, tumbas de vampiros, enfim, quase sempre o que indica que uma pessoa foi enterrada como um vampiro é o fato de que a cabeça está no meio das pernas e tem estacas no corpo. Um nobre nunca ia ser enterrado desse jeito, porque iam respeitar o corpo dele. E ela, quando houve a suspeita, porque ela teve uma suspeita de vampirismo na morte dela, ela morreu de câncer, mas todo mundo achou que era vampirismo. E ela rolou uma autópsia para serem retirados o coração e o fígado, que era para ela não voltar à vida. Ela deixa de ser enterrada junto com a família, é enterrada do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo eu tô exagerando, mas enfim. Lá na Baixa da Égua e com tipo, uma pedra imensa em cima do túmulo que era para ela não se levantar. E aí um poeta alemão, eu acho, ele compõe um poema no qual, no poema ele coloca os mortos viajam rápido, exatamente porque ela teve que ser enterrada às pressas, porque ninguém podia saber que havia essa suspeita de vampirismo. E a partir daí, dessa frase, desse poema, você vai tendo isso passado de que, sabe, os vampiros são super rápidos e tudo mais. Então, quando você começa a pesquisar, entrar nesse buraco de minhoca de pesquisa sobre o que são os vampiros, onde é que eles vieram, você vai caindo em cada coisa que é, assim, é louco. Eu acho que também é legal colocar que o Bram Stoker, quando ele escreveu, ele nunca escreveu sobre vampiros, até porque o termo só foi surgir no século XVIII. Tanto que no Drácula, ele só fala o monstro. Quem associou esse monstro aos vampiros foi a gente. Porque o Drácula nunca isso que é mais legal ainda. É quando a criação do autor se torna tão intrínseca na nossa cabeça que nós associamos a nossa própria visão do monstro, que pode ser completamente diferente da que ele tinha à época. Sim, exatamente. Inclusive aquela história de que o Drácula foi inspirado no Vlad Tepes, a gente não tem nenhuma prova do Bram Stoker. Exato, também. Os biógrafos dele não falam nada sobre isso, é verdade. Não, mas ele mesmo nunca falou. Quem veio com essa ideia foram uns professores de uma faculdade, eu não lembro se foi de Boston ou se foi de Chicago, que lançaram, assim, tipo, essa ideia, mas a gente nunca ouviu nada do Bram Stoker, porque essa ideia surgiu uns 70 anos depois que Drácula foi publicado. Eu fui procurar as datas aqui. O Vampiro de Polidori, que é quem traz o termo vampiro para o léxico, ele é de 1819. E o Stoker, ele é de 1897, né? Mas, de fato, ele não usa o termo vampiro. Mas, assim, o termo já existia. Ele já estava cunhado por conta do Polidori, que baseia o vampiro dele no Lord Byron. Vampiros nunca foram héteros para começo de conversa. Eu vou jogar isso aqui. É verdade. Nossa, dá para fazer um podcast só sobre o Byron. Eu pensei que a gente fosse fazer isso por último para poder citar Anne Rice, mas você já começou, então continua, vai. Assim, olha, só um comentário já que ela entrou nesse tópico, só um comentário,
que assim, foi parar assim onde eu trabalho, foi parar sobre esse assunto, aí o cara lá onde que eu trabalho falando que não, porque agora os vampiros eles estão muito afeminados e que não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu amigo, tu não conhece muita obra de vampiro não, né? Não conhece. Porque assim, o vampiro, gente, vampiro hétero é a fake news mais mais propagada e mais mentirosa. É mais mentirosa do que, sei lá, qualquer coisa que sai da boca do Bolsonaro, basicamente. Socorro. Sim. Gente, não existe, isso não existe, gente, não tem, eu já falei isso antes, vou falar novamente, que não tem como você viver mais de 300 anos e você se manter hétero, não tem como, não tem como, não tem como, gente. Só isso que eu tenho pra falar, eu encerro minha fala aqui. E o autor que você estava tentando lembrar, Laís, é o Le Fanu. Ele, inclusive, escreveu Carmila antes do Drácula, e a obra dele foi super polêmica para a época. Como toda obra de vampiro agora, né, praticamente. Não era nem cara de vampiro, é porque... seria, como é, acho que Carmila é sáfico, não é? Desculpa, não é, porque no livro nunca rola nada. Exato. Só que a Carmila, como qualquer outro vampiro, é meio gay, entendeu? Então, tipo, rola um clima, por assim dizer, saca? É um subtexto. Eu vou dizer assim, não é nem que rola um clima, é que o vampiro em si é uma criatura sensual, né? Exato. Então, rola aquela vibe e a galera achou isso muito absurdo pra época. Mas não rola um beijinho, não rola um nada no livro todo. Eu acho, vamos fazer uma petição pra fazer... Mesma coisa do Lestat e Louis. Fizeram entrevista com o vampiro. Ei, peraí, mas aí tem a cena do dividindo um caixão, entendeu? E eu vou defender a cena dividindo o mesmo caixão. Não é explícito, certo? Não é, não. Então pronto. Enfim, quem quer começar a falar sobre a Anne, provavelmente dito aqui? Gente, Ana Rose, na minha veia. Eu amo essa mulher. Começa. Vai. Então, porque eu estou entrando ainda nesse mundo de Anne Rice. Eu tenho um nicho na minha estante só de Ana Rose. E eu tenho uma grande tristeza na minha vida, que é eu não consigo ler o Vampiro Lestat. Porque o Lestat tem gatilhos de ansiedade muito parecidos com o meu. Com os meus. Então, ele vai ficando louco e eu vou ficando louca junto. Eu não consigo ler o livro. Abre ícone. Nossa, mano. Ai, que saco. Mas eu já tentei ler umas 3 vezes. Algum dia eu ainda vou conseguir. Eu tô aqui mais pra falar da série, porque eu li o Entrevista com o Vampiro faz muito tempo, ainda tava no colégio. E assim, eu gosto muito desse livro, mas eu acho o Louis um chato do caramba! Nossa, sim, eu não consegui ler essa bosta desse livro, porque eu não aguentar. Ai, desculpa, gente, não sei nem se pode falar palavrão. Gente, eu fui ler esse livro, eu não aguentava. Eu só conseguia pensar no Lestat no fim do filme, falando, ai, Luiz, você só reclama. Louis, always complaining, heard that centuries. Ai, gente, que chato. Caramba, meu Deus do céu! Eu passei... Ele é um saco mesmo. Gente, o livro todo eu passei... Só assim, nossa, maravilhoso, cadê o Lestat? Cadê o Lestat? Cadê o Lestat? Porque as melhores cenas é quando o Lestat tá na cena. Porque o Louis é muito chato! Gente, qualquer ponto bom das Crônicas Vampirescas envolve o Lestat, sinceramente, melhor vampiro. Sim, mas, gente, olha só, não sei se vocês assistiram a série, tá? Ainda não. Posso começar falando do filme antes, pra depois você fazer a... Antes de eu cadelar o Louis da série, tá bom, pode falar. Tá, vamos lá. O Louis do filme, que é interpretado por Brad Pitt, caso vocês tenham esquecido, ele... Eu sei que ninguém esqueceu, mas enfim. Não tem como esquecer. Brad Pitt, Tom Cruise e Antônio Bandeiras num filme só, ninguém esqueceu. Tem essa função no filme, não sei no livro, tá, gente? Não li Entrevista com o Vampiro da Anne Rice, desculpa, ainda, mas no filme ele tem essa função de ser o nosso guia. Então ele basicamente está ali para que você se identifique com a dor dele, se identifique com a ânsia dele, se identifique com o desespero dele. Então, basicamente no filme ele passa boa parte do início do filme se recusando a beber do sangue de humanos não mortos ou prestes a morrer, em discussão com o Lestat por ele ser o assassino a sangue frio, por ele ser um monstro, por ele ser
algo nefasto e gigantescamente maléfico, e ao mesmo tempo ele passa a sentir uma culpa enorme por ele ser quem é. E ao mesmo tempo isso é uma contradição imensa, porque lá no início, nas primeiras cenas do filme, ele diz sim à transformação, ele diz sim à escuridão, como ele mesmo diz no filme, e ele faz isso porque a vida dele anterior a isso não tinha significado, e quando ele descobre a outra vida que o Lestat ofereceu, ele começa a se culpar por a vida dele ser uma merda, e por ele estar dentro do inferno, e por ele ter depressão, e por ele estar de ser o filho da puta. Porque ele disse sim, porque o Lestat deu a ele uma escolha. Se ele tivesse escolhido morrer, ele tinha ficado quieto. Mas o Louis do filme ainda é menos chato que o Louis do livro, sinceramente. Enfim, é isso. Eu queria dar um resumo do filme. Agora você pode... O Louis do livro é chato pra caraca. A gente entrou no consenso nisso aqui. Mas, gente, o Louis da série... Eu falei isso, mas vou falar de novo. Eu nunca fiquei tão feliz com uma mudança de personagem na minha vida, desde a Annabeth. Porque, gente, cara, terem trocado... Porque já começa aqui. Passa em Nova Orleans, mas o Louis é negro. Ele é um homem negro que o pai... Ele criou um império de venda de algodão. E assim, ele passa certas situações de racismo, mas pela condição dele, assim, ele meio que tá no meio dos aristocratas, mas não tá ao mesmo tempo, porque eles fazem pouco caso dele, mas não o suficiente pra, vou botar aspas aqui, ofender o suficiente pra deixar o cara puto, sabe? Mas, tipo, tem um momento que o prefeito usa a N-word com ele, porque não tava reconhecendo, aí ele falou assim, é Louis... Aí ele fala o sobrenome dele, que eu não vou saber pronunciar. Pondulok. Aí o prefeito vai lá e pede desculpa, sabe? Porque usou essa palavra que ele tava encostando nele. Mas, assim, fora isso, tem toda uma questão de mostrar a família dele, o relacionamento da família dele. Ele tem um irmão que ele tem problema de cabeça e ele é louco e tem uma coisa com a igreja também. E no livro ele tem um irmão. Tem. Mas, assim, eu senti mais proximidade, eu não sei se é porque é mais recente, né? Eu senti mais proximidade com esses personagens na série do que no livro, sabe? Tanto que é aquilo que eu tô falando, eu não lembro desses detalhes no livro, sabe? Faz muito tempo que eu li. Mas, tipo assim, ele tem mais personalidade, eu sinto mais personalidade. E ele é um cafetão. Já começa com isso. Que ele tem um negócio, ele é um cafetão e ele tá cuidando dos negócios da família. Não é uma fazenda, ele realmente tá no meio do crime. E ele tem uma bengala que tem uma faca dentro. Eu acho muito interessante isso, falar isso, que ele é um cass breaker de Nova Orleans. E, cara, ele tem uma cena dele dançando sapateado. Eu já falo pra vocês, ele dançando sapateado já é melhor do que o Lu inteiro nas 500 páginas que tem o livro, entendeu? E, assim, o relacionamento dele com o Lestat também é mais próximo, e o Lestat, ele tem uma puta personalidade igual ao livro, mas não ofusca o Louis igual isso acontece no livro. Que isso é uma coisa que eu lembro muito, que a personalidade do Lestat ofusca muito o Louis, porque ele tem muita personalidade. Aí, assim, gente, é muito interessante, ele é um personagem bom, até na hora dele narrando, porque... aconteceu essas coisas na vida dele, você vê ele como uma pessoa vivida, inclusive o filme ele se passa em 2022, tá? Eles citam a pandemia, o próprio Louis fala que não, porque os seres humanos aqui estão morrendo, e porque o Daniel agora ele tá mais velho. Eles citam um encontro anterior, eu não lembro se o primeiro livro ele acaba com o Louis tentando atacar o Daniel, se alguém lembra, se puder me ajudar nesse caso. Se for o mesmo final do filme, porque eu comecei a ler o entrevista e eu desisti porque eu não aguentei o Louis. Mas no final do filme, você está falando do repórter, né? É, o repórter. Ele é o Lestat que morde ele. O Lestat tá no carro dele. Hora da hora, namorada ciumenta, acontece isso. Mas assim, o Daniel, eles tiveram um encontro anterior, uma tentativa de entrevista anterior, que não deu certo. Que aí é uma ligação, não chega a ser uma ligação com o filme, né? Se no filme é o Lestat que ataca ele, nesse universo aqui o Louis se estressou, o Daniel falou alguma coisa que estressou o Louis e o Louis foi e atacou ele. Acontece, né? A pessoa é temperamental. Mas assim, ele, até como narrador, ele é uma pessoa legal, sabe? Um narrador interessante, uma personalidade interessante, sabe? Eu pelo menos terminei o primeiro episódio, os caras estão se matando lá, acontecem várias coisas,
Falei, caraca, eu gostaria de levar esse cara pra tomar uma cerveja, pra poder conversar com ele no bar, porque ele parece uma companhia muito agradável, tirando o fato que ele provavelmente vai te matar depois. Mas ele provavelmente ia ser uma companhia muito interessante pra poder tomar uma cerveja e discutir no bar. Mas assim, cara, a série melhorou muito o personagem e eu achei muito fluida, mesmo com um episódio. Tô tascando de elogio, eu só assisti um episódio. Mas, cara, eu recomendo. Se você gostou de Entrevista com o Vampiro, mesmo odiando o Louis, você vai gostar dessa série, porque melhoraram muito o personagem, sério. A diferença entre os dois é que o Lestat vê ser vampiro como um dom, né? Ele vê como e ele como tá algo bom. 300 anos fazendo isso, então ele tem direito de ficar tipo, saco. Ui, não, ele começou agora. Não, mas no filme, amiga, mas no livro, até nos dias atuais, o Louis tá do mesmo jeito. Chato pra caraca. Tudo bem, na primeira vez que aconteceu foi recente. Mas, amigo, tu já tá nessa há 300 anos. Supera! Tu chorar, tu não vai voltar a ser humano porque tu tá chorando. Sabe? Agora, vocês sabiam que a Cláudia foi inspirada na filha da Anne Rice? Sim. Yep. Eu acho tão triste essa história. Inclusive, eu não sei se vocês viram provavelmente não, né? Mas enfim, eu sou desocupada. Mas eu não sei se vocês viram uma interpretação, entre grandes aspas, que tiveram de querer botar pedofilia no meio de... Sim, isso eu não ia colocar... Peraí, o que é? Mas já que você... Eu cheguei a ver, Eu tô por fora, gente. Eu sou alienada nesse ponto. Bom... acho que foi no ano passado, explodiu no Twitter uma história de que o fato da... Corrija se eu achei errado, Yasmin, porque eu não lembro direito. Assim, foi esse ano, não chegou a ser ano passado, não. Mas o que acontece? Uma pessoa tava lendo Entrevista com o Vampiro, e assim, é um livro... Uma resenha pro Scooby falando mal do livro. O que acontece? Literatura gótica, ela tem a sua própria forma de escrita, né? É uma coisa muito única. Então, tipo, as cenas de beber sangue, elas são uma coisa mais dramatizada. E se uma pessoa tá lendo, assim, que não tem muito costume, vai achar estranho. Mas se você já leu algum outro livro do gênero, ou até filme do gênero, cara, você vai ver Colina Escarlate. Colina Escarlate é drama, drama, drama. Aí, assim, a pessoa tava lendo e tava falando que as cenas do Lestat, quando ele transforma a Cláudia, e certas cenas da Cláudia bebendo sangue, formas de descrição, soavam pedófilos. E tava acusando o livro de pedofilia, entendeu? E falou seríssimo sobre isso, sabe? E isso deu um burburinho no Twitter quando aconteceu, já foi de... Ela escreveu um textaço, um negócio, um artigo... Nossa, eu fiquei super por fora disso, gente. Vai ser um artigo científico de psicologia, um trabalho de doutorado sobre o igual quanto é sensual. Eu vi só por cima, porque a minha reação quando eu vi isso foi, beleza, fera, tchau. Que a pessoa não tem, tipo, não conhece a literatura. E aí foi aquilo. A Cláudia é uma personagem baseada na filha da Anne Rice. E aí você vai lá e me fala... Era uma criança de uns 6 anos, eu acho. Sim, e aí tu me fala que o livro que a mulher fez com a personagem que ela baseou na própria filha a apologia à pedofilia, sabe? E, inclusive, a Cláudia tem um questionamento muito interessante, que é exatamente isso. E se uma criança parasse de envelhecer? Sim, é o conflito central dela, né? É assim, explode cabeças, entendeu? Não, o ponto dela é justamente, ela mentalmente se torna uma mulher, mas ela não pode ser tratada como mulher, porque ela é uma criança. Exato, isso é pesado pra caraca, velho, nossa. É por isso que eu falo que o Lestat, ele no universo de Crepúsculo, ele seria morto. Ai, gente, não, se for falar de Crepúsculo, eu vou me dar o direito de falar mal. Pois eu lhe acompanho. A gente ia tentar não... Eu falei que eu não ia falar mal de Crepúsculo hoje, porque foi aniversário da Anne essa semana, mas pô... Eu descobri essa regra no meu Twitter, beijos. Eu tinha dito que eu não ia. Eu disse, eu comecei a fazer um livro de vampiros, eu não vou comprar briga com o fandom de Crepúsculo. Descumpri essa regra. Faça isso, não. Não, beijo, eu não vou nem comprar briga, é só a minha opinião, né? Mas deixa eu dizer pra vocês que Crepúsculo zoou a minha vida num nível que eu fiquei tão revoltada. Não é nem por causa da obra. A obra eu acho ruim, mas não é nem por causa da obra em si, saca? Porque quando eu tava no colégio, eu era super zoada, porque me perguntavam se eu achava que eu era vampira, me perguntavam se eu bebia sangue, sabe? Tipo, era um inferno.
Aí, quando saiu o Crepúsculo, todo mundo começou a gostar de vampiro. Eu pensei, nossa, não, legal, tipo, agora a galera tá gostando da mesma coisa que eu gosto. Tipo, agora vai ser mais da hora a minha vida. E aí, todo mundo começou, porque Crepúsculo isso, porque eu amo vampiro. E não falavam, tipo, eu amo Crepúsculo, falavam, eu amo vampiro. Aí eu falei, suave, gente, vamos assistir então um filme de vampiro. Ah, tá bom. Aí mostrei entrevista com um vampiro pra galera. E aí eu tive que parar porque ficaram com nojo, sendo que entrevista com vampiro nem é um filme pesado de vampiro. Aí eu tive que parar. Conclusão, antes de Crepúsculo, eu era zoada porque eu gostava de vampiro. Depois de Crepúsculo, todo mundo gostava de vampiro e eu ainda era zoada porque aparentemente eu gostava do vampiro errado. Ah, que dó. Os Cullen são fadas, é uma família de fadas aqui. Ei, Sim, não insulte minhas concordo. fadas, não. Não insulte minhas fadas, não, que vai dar briga aqui agora. Não, inclusive, o ponto pelo qual eu não gosto da obra da Meyer é que quando você mexe assim com criaturas, vamos dizer, tipo, tipo, mitológicas, né? Você pode mudar, claro que você pode mudar. O vampiro da Anne Rice não tem nada com um crucifixo, por exemplo, né? Mas eles têm que ter um cerne em comum para que eles continuem sendo o mundo das ideias do Platão. Um cavalo sem uma perna ainda é um cavalo com duas asas, um bico não é mais um cavalo, né? Uma rosa, se não tivesse igual perfume, ainda seria uma rosa. Exato. E aí ela pegou e ela só tirou tudo o que ela quis do vampiro, botou um monte de coisa meio nada a ver e chamou de vampiro. Mas se a gente descrever para alguém o que ela criou, não é um vampiro. Assim, Crepúsculo fez um negócio que foi estragar a expansão de vampiros do The Sims, porque os vampiros eles não morrem no sol, eles brilham. Eu Mas não se você gostei. comprar o negócio lá. Pra gente falar de literatura, já caminhou pro The Sims, enfim. Alguém tem outro livro pra citar antes de eu mudar de bloco? Rapaz, tem tantos. Nossa, pera, a gente falou de Drácula, falamos de Anne Rice. Vocês já leram Drácula, A Origem de um Monstro? Não. Ano Drácula. Gente, não é Drácula, é Drácula. A Origem de um Monstro. Tem um que é Ano Drácula. Ah, é entendi. também. E ele aborda o fato de se o Drácula tivesse vencido. Nossa, Não, esse do Drácula. Esse é ótimo. Eu leria, super leria. Não, gente, olha, quem me segue no Insta sabe desse livro, porque eu tô sempre falando desse livro. Ele é meu livro preferido. Ele foi escrito pelo sobrinho neto do Bram Stoker, que é quem cuida do acervo dele hoje em dia, e por um outro cara chamado J.D. Barker, que ganhou um concurso de, acho que é literatura de terror, não me lembro. E ele conta a história do Drácula como se o Drácula não tivesse sido uma invenção do Bram Stoker, mas como se tivesse sido algo que ele viveu. Inclusive, no fim do livro, eles colocam toda a pesquisa que eles fizeram do porquê que eles acreditam que isso foi real. Esse livro, gente do céu, eu chorei, acho que 6 dias seguidos depois que eu terminei. Tem uma música... comprar esse livro agora. Nossa, não, sério, eu tenho uma música que eu escutei no final desse livro, que até hoje eu escuto essa música e me dá vontade de chorar, porque eu fiquei traumatizada. Eu recomendo ele 110. Acabou com a minha vida. Atrás. O que eu falei, o Ano Drácula, eu gosto muito dele porque ele é uma salada vitoriana, né? Ele foi escrito pelo Kim... Eu sempre sei. Kim alguma coisa. Kim Newman. Acho que é isso, sobre o nome do cara. E ele aborda a ideia de o seguinte. O Drácula venceu, certo? A Mina Murray foi transformada. O Van Helsing foi executada. Aquela galera toda que tava ali com Van Helsing foi executada. O Bram Stoker é um personagem dentro do livro. Ele é mencionado. Ele tá preso. E o Drácula conseguiu, de alguma forma, se casar com a Rainha Vitória. E os vampiros agora caminham normalmente pelas ruas de Londres. Entendeu? Que ótimo! Com a premissa do Jack o Estripador. Entendeu? Uhum. E você tem Ano Drácula. É isso daí. Caraca. Eu não ia comprar mais nenhum livro esse mês, mas agora eu vou. E é esse o objetivo do programa, tá vendo, gente? Tá funcionando. Enfim. Tá vendo? Falar mal de Crepúsculo leva a gente a lugares. Nós já discutimos nossas influências aqui, já expomos o que nós gostamos e não gostamos. E agora nós vamos falar sobre, além de recomendar alguns lançamentos desse ano,
brasileiros e estrangeiros, nós vamos debater sobre essa nova onda de livros sobre vampiros que vem surgindo com o incentivo das séries Academia de Vampiros e Entrevista com o Vampiro, que é essa nova versão cuja a Yasmin citou no bloco anterior. Maravilhoso. E sobre a academia, aguardem, nós teremos um episódio especial sobre a série e sobre a saga de livros, tá? Mas é em breve, daqui a 15 dias, então relaxa. Vamos voltar pro foco. Nesse debate eu quero tirar algumas conclusões. Eu vou botar o limiar aqui, vou ter que estar aí de novo. Midnight Sun pra cá, que foi a última coisa que lançaram de referência a Crepúsculo, foi 2020, né? De Midnight Sun pra cá, Sol da Meia-Noite pra cá, nós fomos descobrindo um ascender dessa criatura vampiresca de novo. E inspirou outros livros. Vampiros estão ganhando novas formas. Estão ganhando novas raças. Novos poderes. Novas séries ruins. Última morte, primeira morte, sei lá, alguma coisa morte. Skill. Skill, né? Primeira morte. Primeira morte. Eu nem sabia que era ruim, valeu pelo aviso. Eu ia citar a Missa da Meia-Noite aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu preciso discordar que é bom. Mas tudo bem. Que tristeza. Eu não gostei de Missa da Meia-Noite, desculpa. Eu também não. Gente, assim, eu achei lenta pra caramba no início, eu já tava desistindo. Não, eu não tô falando de lentidão nem de rapidez. Eu tô falando de que o plot, pra mim, é passado, entendeu? Como assim? Eu também não entendi. Mas passado do quê? Foi previsível pra você? Eu matei o plot, acho que no segundo episódio, se não me engano. Mas pra mim não foi nem isso. E pra mim isso é desmotivante pra caralho. Então assim... É interessante até você botar a figura do vampiro em cima de um padre. Achei ponto alto disso. Mas o fato de eu ter matado a charada logo no segundo episódio me falou assim, vá pro cacete. Eu tava esperando algo maior. Eu não achei a premissa ruim, eu não achei o plot ruim. E a previsibilidade nem sempre é algo ruim. Sim, numa trama. O que eu achei ruim é que foi tudo muito conveniente, tem um monte de furo de enredo. Eu tive essa discussão com um colega meu, autor, Rafael Isidoro, que ele gostou, e ele colocou pontos que, assim, eu entendi, mas não foram a minha vibe, sabe? O que eu quero perguntar para vocês, vou dar o gancho para que vocês comecem essas falas assim, a partir do debate, é o seguinte... O que vocês esperam dessa nova leva? O que vocês querem ver com os novos vampiros? Vampiros gays. Você tá falando gay nível RuPaul ou gay... Eu acho que não existe, não tem como existir um vampiro nível RuPaul, amiga. Não tem. Tô chutando, eu tô querendo... Você tem que fugir da fogueira. Tu não vai botar um vestidão, sabe, andar igual o cara lá de... Sei lá, bicho. Depende da época, depende de como você escrever. Cara, drag queen existe desde que o mundo é mundo, então, assim, elas devem ter inventado alguma coisa. Pra você ser stealth, por que você vai se vestir igual o vilão de O Ceifador? Não... Velho, mas eu posso dizer uma coisa? É rápida, e se eu posso conjurar fumaça, e se eu posso me transformar em lobo, foda-se a roupa que eu tô usando. Eu digo assim, olha, como escritora de fantasia... Se você consegue criar um bicho que morre no sol, que tem que chupar sangue pra viver, você consegue criar uma drag queen que vive no século XIV e foda-se, entendeu? Ou uma drag queen que vive no século XXI e é um vampiro também. Dá pra fazer. Gente, o Por Trás das Sombras... Uma coisa que tu mencionasse, Rai, que eu gostaria de ver mais. Vampiros num ambiente mais futurista. Que ainda tem pouco. Um filme, assim, o filme que eu vi, isso mais ou menos, não é tão futurista assim, é aquele... eu esqueci. Ultravioleta? Não. Assim, Ultravioleta é um bom exemplo, mas tem outro filme que é praticamente uma sociedade inteira, o mundo inteiro foi governado pelos vampiros. Eu esqueci qual é o nome da porcaria do filme. Mas, tipo, praticamente o filme é tipo um apocalipse versão... Se a sociedade inteira fosse vampiros e tivesse menos humanos, no caso. Eu esqueci o nome. Não é aquele Eu Sou a Lenda? Não, tem o Eu Sou a Lenda, mas...
que o filme, ele é, tipo, quase ninguém assistiu esse filme. E ele é com o cara que ele fez aquele A Entidade. E, tipo assim, esse filme, tipo, eu não vejo ninguém falando sobre esse filme, que ele flopou a beça. Mas ele é interessante, pelo menos na minha memória ele é interessante. Eu não lembro o nome dele, depois eu vou pesquisar e eu mando depois no chat. Tá, a gente vai fazer um fio sobre esse episódio com todas as recomendações, porque todo mundo tá esquecido hoje. É isso que dá no escrever roteiro, tá vendo? Enfim, voltando. Laís, você falou de sentido de futurista, você tá falando de estilo cyberpunk? Meio no estilo cyberpunk. O que eu mencionei do Ultravioleta é esse, né? A premissa do Ultravioleta é um filme, mas é um filme pipocão, gente, pelo amor de Deus. Não é um filme pra você estar quebrando muito a cabeça. Uhum. Que é numa ideia de que a protagonista ela seria uma vampira. Apesar que eu não lembro se é usado esse termo no filme. Eu acho que não. Faz muito, muito, muito tempo que eu vi esse filme. Eu nem lembro se eu assisti, na verdade. Tem uns troços de cor assim, pá. Eu só lembro das trocas de roupa dela que eu achava maravilhoso. Que ela vai entrando, cada vez que ela vai subindo um andar pra lutar com mais gente, a roupa dela vai mudando. Eu achava aquilo tudo. E, enfim, mas o que eu digo é mais nesse sentido de uma... Porque muitas vezes quando a gente fala do vampiro, a gente vai para uma ambientação gótica no sentido de uma ambientação ali século XIX, século XVIII, XIX, por aí, né? Século XX até. Mas eu acho que ainda não foi tão explorado os vampiros num ambiente nem num século XXI, assim, extrapolando um pouquinho mesmo, uma coisa mais cyberpunk mesmo, ou misturando com outros subgêneros de ficção científica, enfim, né? Mas indo por esse lado, eu acho que tem um nicho aí que foi pouco explorado. Ok. E você, Letícia? Eu, sinceramente, nunca espero nada, porque eu funciono assim, eu gosto de esperar para ver, sabe? Se for bom, ótimo. Porque eu não tenho uma expectativa, entende? Uhum. Eu acho que se você criar uma história super clichê, ou se você criar algo revolucionário, eles podem ser igualmente bons. E às vezes, quando você conta a premissa de algo, sinceramente, qualquer premissa de qualquer história parece meio bosta, assim, saca? Não, é verdade. Olha, pega anime, tenta explicar qualquer anime pra qualquer pessoa, a pessoa te olha como se você fosse um maníaco, porque a premissa é ruim, saca? Muitas vezes. Eu acho a premissa de Psycho Pass ruim. Não, a premissa de muitos livros, gente, a premissa do meu livro, se eu falar pra vocês, se eu falasse pra mim, eu não leria, saca? Sério? Sinceridade. Não, a premissa de No Coração da Tempestade é um moleque playboy que se apaixona pela bruxa da cidade e daí nisso ele acaba desenterrando um monte de segredo que tinha que ficar quieto. Só que, tipo, a premissa de qualquer livro, ou de qualquer obra que seja, ela não determina a qualidade da obra. O que vai determinar é como você desenvolve. Por isso que eu falei, pode ser um puta clichê e pode ser incrível. E pode ser uma ideia revolucionária e ser um lixo, sabe? Então, eu sinceramente não espero. Eu gosto de ver o que as pessoas vão criar. O nome do filme é Daybreakers, pessoal. Vou editar isso aqui, vai ser uma festa. Enfim, voltando. Eu não quis falar porque a tua pronúncia é melhor do que a minha. Eu ia falar um negócio e ninguém entendeu o que eu tô falando. Daybreakers. É porque o nome em português é tão ruim. Eu vou falar que o nome em português é 2019, o ano da extinção. Quem pensou nesse nome? Que nome horroroso! Meu Deus do céu! Eu, Rayane, como todo mundo sabe, eu gosto de livros dramáticos, introspectivos, que atingem psicológico, instigantes, etc. E eu acho que já fizeram o que podiam fazer de vampiros nesse ritmo. Infelizmente. Ou não. Falei, desculpa te cortar, mas preciso dizer que discordo. Quanto mais vampiro, melhor. Não, sim, quanto mais vampiros, melhor, mas eu acho que já fizeram o que podiam ter feito de vampiro introspectivo, misterioso, etc. Já fizeram o que podiam ter feito. Porque essa cartada já foi usada várias vezes e o povo hoje tá muito acelerado, tá muito ansioso, tá todo mundo muito ansioso hoje em dia. E esse tipo de filme introspectivo, misterioso e psicológico não vende mais tanto quanto vendia antigamente.
Então, não se tem segurança para esse tipo de obra surgir com uma grande força. Então, eu acho que eu não vou ver mais esse tipo de coisa. Então, o que eu espero ver com mais frequência são vampiros mais políticos. Vou dizer isso por quê? Porque um cara com 300 anos nas costas, já que não pode ser, não tem como ser hétero, não vai ter como ele não se envolver com política também. E eu não tô falando de vampiro governante em si, eu tô falando de vampiro que... Gente, tem o Temer. Oi? Tem o Temer. Eu não tava indo pra esse lado, não, mas ok. Eu demorei pra entender, mas... Ok, humor e piadas, não? Eu tô falando de vampiro governante, tô falando de vampiro conspirador, o vampiro que causa rebeliões. O vampiro que está dentro do sistema para quebrá-lo. Eu quero os vampiros que são filósofos, vampiros que são poetas. É o tipo de coisa que eu gostaria de ler no futuro. Mas vamos aguardar para ver o que o futuro nos aguarda, não é mesmo? Yasmin, o que você espera ver? Assim, honestamente, eu não tenho muita expectativa, para ser sincera. Sabe? A minha carga literária minha carga literária vampiresca não é muito grande para eu dizer, nossa, porque tal. Se eu vou dizer assim, não, porque eu queria ter tal coisa, provavelmente já foi feita. Mas, assim, eu não sei. Eu particularmente, eu gosto muito de coisa mais voltada pro romance. Aí, nesse momento que eu sou linchada nesse podcast, mas, assim, eu gosto de coisas de vibe. Aquele filme do Tom Lovers Left to Live. Esqueci como é que foi o nome em português, que é o filme do Reed Hiddleston com a Tilda Swinton. Eu sei qual que é, esqueci o nome, mas sei qual que é. É Only Lovers Left to Live, alguma coisa parecida. E eu gosto dessa vibe, sabe? É um romance gótico, meio melodramático. Então, assim, se puder ter mais, aceito. Se tiver mais, quanto mais. É aquilo que eu já falei, né, gente? Quanto mais angst, melhor. Então, traz mais. Maravilhoso. Eu boto aqui junto com o meu café. Amantes Eternos, o nome em português. Isso, Amantes Eternos, isso. Eu gosto dessa vibe, sabe? Vem, para pra pensar, se viver eternamente com uma pessoa deve ser insuportável. Mas a gente aceita no papel. Eu gosto. Então, assim, façam mais. Muito obrigada. Uma hora ela fala que eu vivi eternamente insuportável, outra hora ela fala que gosta de romances melodramáticos. Ela não se decide. Olha só, eu não quis viver eternamente insuportável. Viver eternamente com uma pessoa deve ser insuportável. Ai. Então, aí fica a sugestão pro pessoal que escreve sobre poliamor fazer um trisal que vive eternamente junto. Oi. Então... Oi, tô aqui. Entendeu? Fica aí a sugestão. Vocês aproveitem essa daí e façam o que vocês quiserem com ela. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.